Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos de 1 a 4. Temos como tema da noite de hoje: a miséria alheia nos desafia a compaixão e graça. Ou simplesmente, como estamos resumindo o tema do culto desta noite, compaixão e graça. Mas aí vem uma pergunta, irmãos: compaixão e graça para quem? Em favor de qual pessoa? Ou de quais pessoas? É por isso então que eu apresento essa primeira característica, a compaixão e graça para aqueles que estão em um estado de miséria, um estado de abandono, um estado de sofrimento, um estado físico, emocional, social, espiritual, aonde a pessoa não está usufruindo de tudo aquilo que Deus quer ou pode fazer e oferecer para essa pessoa. Miséria não é apenas quem está passando fome, miséria não é apenas quem passa frio, miséria não é apenas quem não tem um lar para morar. Existem miseráveis em condomínios fechados, existem miseráveis com conta bancária muito grande, existem miseráveis em todas as esferas da sociedade. E é por isso, meus irmãos, por conta dessa condição, que nós como igreja, como discípulos, que temos como prioridade as pessoas, não podemos esquecer de demonstrar para essas pessoas compaixão e graça. Compaixão e graça é um dos pilares da igreja multiplicadora, um processo, um projeto onde nós estamos caminhando no começo desse processo de implementação da nossa igreja, dentro dessa visão, filosofia de uma igreja multiplicadora. Dentro dos 5 pilares, um deles é compaixão e graça. A igreja saindo das 4 paredes, a igreja demonstrando o amor de maneira palpável, de maneira material. É a igreja saindo das 4 paredes, indo até a comunidade e abençoando essa comunidade com atitudes, com projetos, com realizações, sem esperar nada em troca de quem nós oferecemos essa atitude de compaixão e graça. Isso é um imperativo para nós, amados, como igreja. Nós precisamos agir dessa maneira para com aqueles que estão aquém da igreja, do outro lado das nossas paredes, do outro lado das nossas porteiras. A igreja e nós como discípulos precisamos demonstrar o amor de Jesus Cristo por elas, através de atos de compaixão e graça. Amém? O texto que nós lemos diz assim: Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiam. Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, ele ficou curado da sua lepra. Jesus então lhe disse: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar a todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. No texto paralelo de Marcos capítulo 1, 40 ao 45, nós lemos que o leproso não obedeceu o pedido de Jesus. Ele não foi ao templo, apresentou-se ao sacerdote e depois então foi para casa e ficou quieto. O texto de Marcos vai fechar dizendo que ele começou a espalhar a todo mundo aquilo que Jesus tinha feito por ele. Porque foi algo tão grandioso, meus irmãos, que ele não poderia ficar com aquilo guardado apenas no seu coração. Esse homem, esse leproso, ele vem simbolizar, ele vem exemplificar aquilo que nós vamos chamar ou abordar quanto uma condição de miséria do ser humano. O texto que nós lemos narra a cura. O texto diz que Jesus desceu do monte. Jesus estava num momento de comunhão e confraternização com os seus discípulos, com Deus, e ele então mantém esse hábito
de estar na presença de Deus. Ele desce do monte, e quando ele chega abaixo no monte, ele então encontra uma multidão, e dentro dessa multidão, ou aquém dessa multidão, a parte dessa multidão, chega esse homem leproso. E a doença de lepra, aqui, irmãos, ela é muito significativa e ela é também pedagógica e ilustrativa. E esse homem então se ajoelha diante de Jesus e fala: Senhor, eu sei que tu pode me curar. Se o Senhor quiser, você pode fazer isso por mim. Jesus então diz: eu quero, estendeu a mão. Jesus toca naquele homem e diz: fique curado. E no mesmo momento, instantaneamente, aquele homem é purificado da sua lepra. Jesus então orienta ele a ir até o templo. Para quê? Para que o sacerdote pudesse atestar a cura. Era isso que devia acontecer. A lei determinava assim em relação à lepra. Quando a pessoa estivesse curada, era o sacerdote quem tinha que examinar, e a partir do exame declarar a cura ou não. Se ele fosse curado, ele era reintroduzido à comunhão, à vida normal. Se ele não fosse curado ainda, ele precisava manter o afastamento da comunidade cristã. E ele então, depois de curado, também foi orientado a oferecer o que a lei dizia que tinha que ser oferecido como sacrifício por aquilo. Amados, a semelhança deste leproso, quantas pessoas estão à margem da sociedade? Hoje nós não temos pessoas leprosas fisicamente. Hoje nós não encontramos muitos leprosos jogados pelas ruas ou pelas praças. Leprosos abandonados, leprosos excluídos. Leprosos à margem da sociedade, à margem da religião, à margem da dignidade. Nós encontramos hoje muitos leprosos acometidos de outras espécies de lepra. Hoje nós encontramos pessoas à margem da sociedade pelo preconceito, excluídos pela falsa santidade, pessoas à margem da sociedade e de um convívio social, espiritual, religioso, por conta das injustiças. Então, o que torna as pessoas hoje miseráveis ou afastadas de um convívio não é apenas uma marca no corpo, uma doença, mas são atitudes, são comportamentos que as pessoas têm para com essas pessoas. Se ela é de uma cor diferente, ela é marginalizada, ela é hostilizada, ela é excluída. Se ela se veste de uma maneira diferente, ela também começa a ser então marginalizada. Se ela pensa diferente, hoje existem muitas situações que tornam pessoas marginalizadas, estão distantes de nós, não estão no nosso convívio, e talvez nós também não nos importemos com essas pessoas. Não são leprosos no sentido físico, mas são leprosos de uma forma mais ampla. E como discípulos e como igreja, que tem como prioridade pessoas, nós devemos aprender como Jesus, como tratar essas pessoas marginalizadas. Nós temos que aprender com Jesus como nos aproximar dessas pessoas. Nós temos, irmãos, que aprender como Jesus, como atender essas pessoas, como restaurá-las, como restituí-las dessa condição de miséria em que elas se encontram. Nós precisamos olhar para esse texto e para a vida de Jesus, para o ministério de Jesus, e aprender como igreja e discípulos a tratar, a dar atenção, a se importar com esse tipo de pessoa. Porque se nós temos como desafio ter como prioridade pessoas, nós não podemos fechar os olhos para essas pessoas e de uma forma eficaz agir para mudar a sua condição. De uma forma eficaz, atitudes de compaixão e graça, para que a pessoa saia daquela condição e ela possa então mudar o seu status, a sua condição, a sua maneira de viver. Não basta apenas sentir penas das pessoas, é preciso agir com misericórdia, com compaixão e graça. Amados, não adianta nós olharmos para uma criança que está na rua abandonada e dizer: pobrezinha, coitadinha dessa criança. Ou encontrar um mendigo na rua e dizer: Deus te abençoe. Ou encontrar qualquer pessoa marginalizada e dizer: eu vou orar por você. Compaixão e graça, irmãos, não é discurso, é ação, é atitude.
é estar junto da pessoa. O texto no verso 3 de Mateus 8 que nós lemos, diz que aquele homem clamou por Jesus, e Jesus não disse para ele de longe: ok, seja curado, eu libero uma palavra e você está curado. O verso 3 diz que Jesus estendeu a mão. Irmãos, como igreja, nós temos que estar dispostos a estender a mão para as pessoas marginalizadas. Como igreja, nós temos que estender as mãos para poder tirar elas dessa condição. Jesus tocou naquele homem. Irmãos, ninguém podia tocar num leproso, porque uma vez tocando no leproso, se tornava impuro, tal qual o leproso era. Então toda vez que alguém tocasse em qualquer objeto que um leproso tocava, a pessoa era considerada impura também. Então esse homem estava marginalizado porque ninguém conversava com ele, ninguém tocava nele, ninguém abraçava ele. Mas Jesus, ele vai ao encontro, estende a mão, toca, conversa com ele: eu quero, você vai ser curado. E naquele instante o homem é restaurado. Por isso, amados, como igreja, nós precisamos aprender a não apenas sentir pena das pessoas, mas nós precisamos agir com compaixão e graça para mudar a realidade dessas pessoas. Se nós queremos priorizar pessoas, atender gente, lidar com pessoas, nós temos que quebrar esse paradigma em nós, no nosso coração, na nossa mente, vencer, irmãos, essa barreira que nos afasta das pessoas. Qual que era a consequência da miséria desse homem? Eu vou tratar esse homem leproso de Mateus 8 como um homem miserável, entendendo a sua condição leproso, a sua condição social, espiritual, moral e tudo mais. Então, qual que é a consequência da miséria? E para exemplificar essa consequência de miséria, nós vamos ter como parâmetro esse homem leproso. Primeira consequência, meus irmãos, da lepra. A lepra marcava a pessoa fisicamente. A lepra era uma espécie de inchaço na pele, manchas brancas na pele, os pelos da pele começavam a embranquecer, criava um inchaço, um volume, e isso ia evoluindo, isso ia se desenvolvendo, então marcava a carne, marcava a pele da pessoa. Naamã ficou leproso. A irmã de Moisés, Miriam, ficou leprosa. E várias passagens na Bíblia descrevem então a pessoa com essa doença, que hoje é chamada de hanseníase. É a mesma lepra do Antigo Testamento, hoje é tratada como a doença de hanseníase. Então marca a pele, ela marcava a pessoa exteriormente, e essa pessoa então, ela precisava, uma vez declarada leprosa, ela era excluída do convívio, da intimidade, do relacionamento. Ela não podia mais, por conta dessa marca no seu corpo, estar junto com as outras pessoas. Ela então precisava se isolar. Tudo deveria ser analisado pelo sacerdote, lá em Levítico capítulo 13, do verso 2 ao verso 6. E se o sacerdote então identificasse que era lepra, aquela pessoa, ela se tornava então impura, e ela era isolada da comunidade, uma marca física. A miséria marca as pessoas fisicamente. O crack, a cocaína, a droga marca as pessoas fisicamente. A pessoa emagrece, a pessoa não toma banho, a pessoa fica suja, fica moribunda. O pecado, meus irmãos, a miséria marca as pessoas fisicamente. A pessoa muda a sua aparência, a pessoa muda a sua forma de ser, de vestir, de falar. A miséria, ela marca as pessoas no aspecto físico. Segunda marca da miséria: a lepra e a miséria marca a pessoa socialmente. Uma vez que o leproso era declarado leproso, essa pessoa tinha que se isolar da comunidade. Ela não podia mais se relacionar, ela não podia mais ter contato, não podia mais abraçar os seus familiares e nenhuma outra pessoa. Era uma pessoa simplesmente rejeitada. Números capítulo 12, de 10 a 15 mostra isso. E quando o povo de Israel estava saindo do Egito, há um momento na história, nesse contexto, que a irmã de Moisés, Miriam, ficou leprosa.
E o texto diz que por uma semana Miriam foi afastada do acampamento, ela ficou fora do acampamento, porque era isso que a lepra proporcionava à pessoa. Ela era afastada socialmente, porque qualquer convívio, qualquer contato com outra pessoa, quem tivesse contato se tornava impuro. Amados, a miséria hoje está marcando as pessoas nesse aspecto social também. As pessoas estão vivendo à margem da sociedade. As pessoas estão vivendo de uma maneira indigna, de uma maneira não satisfatória, por conta dessa miséria que muitas vezes está atingindo as pessoas da nossa sociedade. Nós temos pessoas socialmente miseráveis, pessoas isoladas, pessoas sozinhas, pessoas abandonadas, sem família, sem pai, sem mãe, sem mulher, sem filhos, vivendo na rua, vivendo à mercê, dormindo em lugares abandonados, em escombros, dormindo sabe-se lá onde, comendo sabe-se o que. Existem muitos miseráveis socialmente abandonados. Terceira marca, a lepra marcava as pessoas psicologicamente. Por quê? Imagine como as pessoas se sentiam dentro desse contexto, isolados de todo mundo. As pessoas olhando com aquele olhar assim, de espanto, porque o corpo ficava marcado. Aquilo, meus irmãos, essa rejeição, esse preconceito, isso ia com certeza trazendo uma carga psicológica para essas pessoas. O desprezo, o repúdio, a indiferença. Aquelas feridas na pele não era apenas na carne, feridas que vinham e transplantavam-se para a alma daquelas pessoas, causando marcas profundas na mente, na psicologia daqueles seres que estavam marcados por conta disso. E a miséria marca as pessoas também nesse aspecto psicológico. As pessoas ficam fracas, as pessoas entram em depressão, as pessoas querem morrer, as pessoas pensam em suicídio porque elas estão psicologicamente marcadas. A miséria afeta o psicológico das pessoas. Elas não têm ânimo, elas não têm fé, elas não têm coragem, elas não querem fazer mais nada. Elas simplesmente se entregam e se a morte chegar, para elas será um alívio. E a última marca da lepra, marcava as pessoas espiritualmente. Uma vez declarada impura, a pessoa não podia participar da adoração pública. Uma vez declarada leprosa, a pessoa se afastava, não podia ir ao templo, não podia ir ao tabernáculo, não podia participar da reunião da sinagoga. E se fosse nos dias de hoje, a pessoa ia chegar lá e o diácono ia dizer: você não pode entrar porque você está leproso, você tem que ficar lá fora. Então aquela pessoa leprosa não podia entrar para adorar a Deus, para alimentar a sua alma, o seu espírito, para conhecer a lei, para aprender das coisas de Deus. A lepra marcava a pessoa espiritualmente, e a miséria, meus irmãos, marca a pessoa também espiritualmente. A miséria é uma porta de entrada para o diabo entrar no coração dessas pessoas e torná-las escravas. A pessoa era impedida de uma relação íntima com Deus, porque o sistema religioso era muito puro, era muito certo, era muito santo para poder permitir aquela pessoa entrar dentro do seu convívio. Se entrar um bêbado na igreja, a gente não sabe como lidar com o bêbado. Se entrar um drogado, a gente não sabe como lidar com o drogado. Se entrar uma prostituta, um travesti, a gente não vai saber como lidar com essas pessoas, porque a nossa religiosidade diz: aqui dentro vocês não servem, fiquem lá fora. Vocês estão aquém da nossa condição. E aí nós marcamos essas pessoas espiritualmente, porque nós não damos a elas a oportunidade de se encontrar com Jesus Cristo. Então, amados, essa situação física, social, psicológica, espiritual, tudo isso se configura em um estado de miséria. Podemos dizer que aquele homem era um miserável. Esse leproso estava marcado por ser um miserável. Quantos miseráveis nós encontramos hoje na nossa sociedade? Precisamos agir para mudar essa condição, para transformar a vida e a condição moral, social e espiritual dessas pessoas. O que é misericórdia? O que é compaixão e graça? Como a gente pode entender isso? Se nós precisamos, irmãos, agir com compaixão e graça, se nós precisamos demonstrar amor para essas pessoas, se nós temos que ir ao encontro delas,
se nós temos que estender as mãos, tocá-las, amá-las, abraçá-las para tirar elas de lá, o que é misericórdia? Misericórdia não é olhar a miséria do outro e simplesmente dizer, coitadinho dele. Não é apenas olhar a condição que a pessoa se encontra e dizer, tomara que um dia você consiga mudar e sair dessa situação. Misericórdia, meus irmãos, não é apenas dizer, olha, eu vou orar para Deus te abençoar, vá em paz. Misericórdia não é simplesmente sentir pena ou dó de alguém. Irmãos, isso não é misericórdia, isso não é compaixão e graça. Misericórdia é algo mais profundo, de que olhar e dizer, coitadinho, pobrezinho, que Deus te abençoe, vá em paz, nossa, que coisa lamentável, olha só a situação. Misericórdia é entendida quando a miséria de uma pessoa, misericórdia, irmãos, é quando a condição daquela pessoa, o estado dela, a maneira com que ela está vivendo, toca o meu coração, toca a minha vida, mexe comigo de uma maneira completa e faz com que eu, uma vez tocado, eu passe a agir em favor do necessitado. Então misericórdia é quando eu sou impactado pela condição da pessoa de tal maneira que eu vou ao encontro dela e ajo para tirar ela daquela condição. É o que Jesus faz para com o leproso. Jesus estende a mão, Jesus toca nele, Jesus diz, eu quero, você vai ser curado, e no mesmo instante o homem é curado. Ele diz, agora vai ao sacerdote, vai ao templo, se apresente e volte à sua condição natural de ser humano. Amados, misericórdia é quando o coração se compadece e sofre pela miséria ou pela condição da pessoa a quem eu estou presenciando. Se eu encontro um mendigo na rua, misericórdia, compaixão e graça é eu ir ao encontro daquele mendigo, é abraçá-lo, é pegar ele, dar banho nele, trocar a roupa dele, fazer a barba, cortar o cabelo, dar um prato de comida e não devolver ele para a rua. É talvez abrir a minha casa ou achar um lugar para que ele possa viver com dignidade, procurar saber de onde ele veio, quem ele é, o que ele faz, restaurar essa pessoa, correr atrás de um trabalho, dar condição para que ele não volte mais para a rua. Porque se eu vejo um mendigo na rua, eu dou um prato de comida, eu corto o cabelo, eu dou uma muda de roupa e dou banho nele, e depois dou o pé na bunda e falo, volta para a rua. Isso não é compaixão e graça, isso não é misericórdia, isso é pena, isso é dó. E isso a gente pode aplicar em todas as esferas, para com todas as pessoas. Não é simplesmente, pobrezinho, coitadinho, vá em paz, Deus te abençoe. Misericórdia é quando o coração se compadece e sofre pela miséria que presencia, que evidencia, que vê. Jesus, ele se importa com aqueles que se encontram nessa condição. Nós vemos o ministério de Jesus, irmãos, revelando isso para nós. Jesus, ele age, Jesus, ele vai ao encontro, Jesus, ele se tira a sua própria divindade, Filipenses fala, para que ele pudesse então chegar aonde as pessoas estavam e tirar elas de lá. Jesus tira a toalha, ou tira a sua capa, pega uma toalha, coloca sobre a cintura, pega uma bacia de água e vai lavar o pé dos discípulos. Jesus vai ao encontro daquela mulher que foi acusada de adultério. Jesus restaura. Jesus conversa com uma mulher samaritana e com tantas outras pessoas para mudar a condição de miséria que essas pessoas se encontram. Jesus ia ao encontro daquelas pessoas. Jesus tocou no homem enquanto ninguém mais tocava nele. Jesus falou com ele quando ninguém mais falava, quando ninguém mais queria fazer isso por aquele homem. Jesus restaurou a vida dele. Isso é misericórdia, irmãos. Isso é compaixão e graça. É quando eu me disponho a agir para mudar a condição daquela pessoa. Qual que é o resultado prático da misericórdia?
Qual que é a consequência prática? Mateus capítulo 9, 35 a 37, o texto que nós partilhamos há 2 domingos atrás. Jesus olhou para a multidão e viu aquela multidão e teve pena, teve dó, teve misericórdia dela, porque era como um rebanho, ovelhas sem pastores. Então, a partir dessa visão de Jesus, observando a realidade daquelas pessoas, Jesus sentiu no seu coração a condição miserável que elas se encontravam. Jesus então compreendeu a condição daqueles homens, daquelas mulheres, aflitos, cansados, como ovelhas que não tinham pastor, e Ele vai então suprir essa necessidade que eles tinham, queridos. A compaixão de Jesus foi uma característica da sua vida que muito nos impressiona. Por que Jesus fazia os milagres? Por que Jesus fazia os sinais? Por que Jesus agia em favor das pessoas? Irmãos, por conta da compaixão e graça. Jesus agia como Ele agiu, curando, restaurando, libertando, mudando a condição das pessoas por conta desse aspecto de compaixão e graça. Os milagres foram engatilhados e provocados por um profundo sentimento de compaixão e misericórdia da condição daquelas pessoas se encontravam. Jesus cura esse leproso porque Jesus ficou tocado, sensibilizado com a condição que ele estava. E é por conta dessa condição, então, que ele agia. Em compaixão pela cegueira, o que Jesus fazia? Jesus trazia luz para os olhos do cego. Em compaixão com aqueles que estavam paralisados, os coxos, os aleijados, Jesus devolvia os movimentos para as suas pernas, para o seu corpo. Em compaixão com aqueles que estavam enlutados pela morte, Jesus ressuscitou Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Significa então, meus irmãos, que o resultado prático de misericórdia, resultado prático de compaixão e graça, é agir para mudar a realidade e a condição onde a pessoa se encontra. Levado pela compaixão, Jesus realizava os seus milagres. É pela compaixão, é a condição daquela pessoa que Jesus fazia os sinais. Para mudar aquela condição, porque quem mais poderia mudar a condição que aquelas pessoas se encontravam se não fosse Jesus por meio de uma ação sobrenatural? Quem poderia mudar a condição desse leproso se não fosse Jesus agindo com poder sobre a vida dele? Levado por essa compaixão, ele fazia milagres. Não podemos, irmãos, fazer os milagres de Cristo sem a compaixão de Cristo. Não podemos reproduzir os sinais de Jesus se não tiver no nosso coração a compaixão de Jesus. Nós não podemos agir em favor das pessoas se antes não estiver em nós o entendimento e o sentimento de compaixão que Jesus demonstrou. A igreja quer fazer sinais, a igreja quer operar prodígios, a igreja quer ser relevante, a igreja quer ser conhecida, a igreja quer ser uma igreja abençoadora. Mas se não tiver no coração da igreja a compaixão que Jesus tinha para com as pessoas, nós não vamos poder fazer nada em favor das pessoas sem a compaixão e sentimento que Jesus tinha. Se queremos reproduzir os milagres de Jesus, nós precisamos primeiro aprender a compaixão e misericórdia que Jesus tinha para com as pessoas que estavam nessa condição. E aí você pode estar se perguntando, pastor, mas por que ter misericórdia? Por que eu tenho que fazer isso? Mateus 5, 3 a 11, Jesus fala sobre as bem-aventuranças. E lá no verso 7, Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Logo, exercer misericórdia é uma disposição para receber misericórdia. Pastor, por que eu tenho que ser misericordioso? Por que eu tenho que agir com compaixão e graça? Porque agindo assim, irmãos, nós vamos abrir uma porta para que nós sejamos alvos de compaixão e graça. Quando nós agimos com essa condição, ou com essa perspectiva, com esse comportamento, nós vamos então demonstrar aquilo que talvez as pessoas podem reproduzir isso por nós. Devemos nos compadecer com as misérias dos outros, porque um dia
Irmãos, um dia nós estávamos na mesma condição dessas pessoas que estão hoje no estado de miséria. Um dia você e eu estávamos miseráveis espiritualmente. Um dia você e eu estávamos miseráveis socialmente. Um dia você e eu estávamos lá nessa condição de miséria. E alguém chegou até nós, estendeu a mão e nos deu uma oportunidade de mudança. Por isso nós temos que reproduzir essa atitude. Ser compassivo, ser misericordioso, agir em favor dos outros, amados, nada mais é do que poder honrar e glorificar e poder dizer para Deus: Deus, obrigado porque um dia o Senhor me resgatou. E assim nós podemos hoje ser instrumentos para resgatar as outras pessoas. Ele desceu até onde nós estávamos, Ele não se importou com a nossa realidade, com a nossa condição, com o seu estado. Pense, aonde você estava, qual a condição que você estava vivendo quando Jesus te encontrou e te alcançou? Nessa mesma condição que eu e você estávamos, tem muitas pessoas hoje, e é por isso, irmãos, que nós não podemos virar as costas para essa condição das pessoas. Nós precisamos fazer pelos outros aquilo que um dia alguém fez por nós. Nós precisamos oferecer Jesus para os outros, assim como um dia Jesus foi oferecido para mim e para você. Ele nos amou a ponto de se fazer miserável conosco para poder transformar a nossa realidade. Por isso nós temos que agir assim em favor das outras pessoas. Devemos ter misericórdia, pois só assim poderemos apresentar Jesus para com as pessoas que estão vivendo na podridão desse mundo. Irmãos, cristianismo de internet, de Facebook, de WhatsApp, traz pouco, se não nenhum resultado. Misericórdia à distância não existe. Nós precisamos ter misericórdia, agir ao encontro das pessoas de maneira prática, de maneira palpável, de maneira visível, porque assim é o meio em que nós vamos poder tirar as pessoas da condição que elas se encontram. Jesus estendeu a mão, tocou naquele leproso e disse: eu quero, você vai ser curado agora. E ele foi curado. Quando a realidade dessas pessoas nos levar a agir em seu favor, nós vamos abrir uma possibilidade para Jesus salvá-las, como Jesus fez para conosco. Irmãos, quando nós agirmos em favor dessas pessoas com compaixão e graça, nós vamos abrir uma grande possibilidade de poder dizer para elas que elas são importantes, que elas têm valor para Deus e que Jesus as ama e que Jesus quer resgatá-las, que aquela condição não é o que Deus tem para elas, que elas podem experimentar algo muito melhor. É demonstrando compaixão e graça que nós vamos abrir oportunidade para as pessoas chegarem à presença de Jesus. Só poderemos fazer os milagres que Jesus fez se o nosso coração for impactado pela miséria das pessoas, como Jesus foi impactado por essa miséria. Assim como o coração de Jesus foi impactado a tal ponto dele agir em favor ou para mudar a realidade daquelas pessoas as quais ele encontrava. É por isso, irmãos, que nós temos que agir com misericórdia e graça. É porque um dia alguém se importou conosco. Um dia alguém veio ao nosso encontro. Um dia alguém olhou para nós, para a nossa condição, e foi ao nosso encontro e investiu tempo, investiu oração, investiu recurso para que nós hoje pudéssemos estar na condição que nós estamos. Eu quero fazer algumas aplicações para mim e para a sua vida, e assim terminar a minha reflexão desta noite. Eu termino, irmãos, dizendo que não há demonstração de misericórdia à distância. Não existe misericórdia à distância. Existe assistencialismo, existe pena, existe dó, existe piedade. Terça-feira à noite bateu lá no portão de casa uma mulher, uma senhora. A Cris conversou mais com ela, eu não conversei muito, porque a gente estava com os irmãos em reunião. A condição daquela mulher tocou o coração da Cris.
tinha um problema de saúde. Ela mostrou para Cris a ferida. Ela estava pedindo ajuda, dinheiro. A condição de miséria daquela mulher tocou o coração dela, mas ela deu algo para ela beber, um copo d'água, alguma coisa para comer, um valor em dinheiro. Nós não vimos mais aquela mulher. Isso é compaixão e graça? Isso é misericórdia? Talvez isso aqui. Porque, irmãos, talvez a verdadeira misericórdia seria pegar aquela mulher, colocar dentro de um carro, levar para o hospital, para que ela pudesse ter condição de tratar aquela enfermidade, ou orar por ela ser curada ali naquele momento. Por isso não existe demonstração de misericórdia à distância ou online. Vou mandar um WhatsApp para você ficar consolado, para você mudar a sua condição de miséria. Nós precisamos estar, irmãos, in loco, no lugar, lá junto com a pessoa, dando aos 5 sentidos. Presta atenção, nós temos que estar lá. E lá, o seu tato, a sua visão, o seu olfato, o seu paladar, a sua audição vão estar envolvidos naquela condição de miséria. Nós vamos dar a nós a oportunidade de agir e ser contagiado pela condição em que aquela pessoa se encontra. Irmãos, ir lá na Avenida Brasil, dar um prato de comida para um mendigo, uma muda de roupa e voltar para casa, dizer: eu fiz misericórdia, eu agi em favor daquelas pessoas, é muito superficial, querido. É muito superficial. Misericórdia é algo mais profundo, compaixão e graça é algo mais contundente, é algo mais envolvente, mais comprometedor. Misericórdia exige de nós um compromisso maior, uma disposição maior, um desprendimento maior. A misericórdia à distância não mudará a condição de miséria em que as pessoas estão. A misericórdia à distância não vai contribuir para mudar a condição em que essas pessoas estão, pois a maioria delas não vai conseguir sair sozinha da situação em que elas se encontram. Os irmãos já ouviram falar da Cracolândia, projeto da Igreja Batista, da Junta de Missões Nacionais. A sede da Cracolândia em São Paulo, onde que é? É dentro da Cracolândia. É lá onde os camaradas estão. É lá onde eles vivem. Porque não adiantava fazer uma sede da Cracolândia lá no Morumbi. Eles estão lá. Então a igreja precisa estar onde eles estão. É in loco, é na presença. Porque muitas vezes eles não vão conseguir sair sozinhos de lá. Não adianta nós estarmos longe dizendo: venha para cá. É a igreja indo ao encontro. Perto do leproso, Jesus estendeu a mão. Perto do leproso, tão perto que Jesus tocou nele. Tão perto que Jesus falou com ele, sem gritar. Misericórdia, meus irmãos, não é algo que a gente faz à distância. Compaixão e graça nós não demonstramos à distância. Dó, piedade, a gente pode demonstrar à distância, mas compaixão e graça não. Os nossos gestos de misericórdia não podem ser moeda de troca para benefício ou glória própria do eu. Misericórdia, compaixão e graça não é para mim fazer uma selfie e postar no meu Facebook. Não é pegar o mendigo, tirar uma selfie com ele e depois postar na rede social. Isso é moeda de troca, mas é para você ter like, curtida, compartilhamento. E as pessoas vão dizer: nossa, aquele é um cristão, ele foi ao encontro do necessitado. O mendigo está lá na rua ainda, passando fome, passando frio. Misericórdia não é moeda de troca. Eu te dou um prato de comida, vem para a minha igreja. Eu te dou uma muda de roupa, se torna crente. Muitas vezes nós agimos assim. Atos de misericórdia, mas com terceiras intenções.
Misericórdia deve ser exercida para mudar a condição do necessitado. Não é para afagar o nosso ego, mas é para mudar a condição da pessoa, mudar a realidade em que ela se encontra. Não é para alimentar as nossas páginas de redes sociais, sites de instituições. Misericórdia é algo que nós temos que fazer para mudar a condição da pessoa. Por isso, irmãos, sejamos mais parecidos com Jesus. De que maneira? Demonstrando uma real e sincera misericórdia para com as pessoas excluídas que estão aos pés dos montes. O texto fala que Jesus desceu do monte. Lá embaixo estava a multidão, e aquém daquela multidão estava aquele leproso. Para ser parecido com Jesus, agir com compaixão e graça, a igreja precisa descer do monte, sair das quatro paredes, sair da nossa zona de conforto, sair de dentro das nossas casas, sair dos nossos sofás, da frente das nossas televisões, deixar os nossos celulares e ir ao encontro aonde as pessoas estão. Essas pessoas não vão conseguir subir no monte sozinhas para nos encontrarmos lá e então mudar a condição delas. É preciso descer, meus irmãos, até onde as pessoas estão. Se nós não descermos, eles vão continuar miseráveis, à margem da sociedade, à margem da igreja, à margem da família, simplesmente excluídos e abandonados. Se nós temos como prioridade pessoas, se nós queremos investir em pessoas, irmãos, nós temos que ser como Jesus. Atitude de compaixão e graça. Pastor, mas por quê? Porque um dia alguém teve essa atitude para comigo, somente por isso. E porque é um mandamento e uma ordem do Senhor. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Pai, toma o nosso coração como igreja, como discípulos, para que nós possamos, ó Pai, atentar para a condição de miséria, de abandono, de rejeição, de exclusão, de desprezo em que as pessoas acabam se encontrando. Deus, muitas vezes nós estamos no monte, nós estamos na nossa zona de conforto, nós estamos tendo os nossos momentos de culto, de celebração, de alegria e de bênçãos, mas as pessoas estão marginalizadas, os leprosos estão lá fora, estão abandonados, estão esquecidos. Por isso, ó Pai, nos desperta para ir ao encontro dessas vidas, demonstrar genuinamente atos de compaixão e graça, para que então possamos mudar a condição em que elas se encontram, transformá-las pelo Teu poder e pela Tua graça e Tua infinita misericórdia. Ó Pai, como igreja, como discípulos, nos desperta para isso, para esse propósito, para a Tua honra e glória, Pai. Toca no nosso coração, mexe com a Tua igreja, mexe conosco, ó Pai, com os nossos princípios, com as nossas escolhas, com as nossas prioridades, com os nossos investimentos. Deus, trabalha em nosso coração, para que seja um coração misericordioso, para que a condição em que as pessoas se encontram, ela possa de tal forma impactar o meu coração, a ponto de eu deixar a minha condição, o meu lugar, o meu status, a minha comodidade e ir ao encontro para mudar a realidade dessas pessoas. Essa é a minha oração por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus.